Olá pessoal, Mano Carvalho mais uma vez. Como eu tenho dito outras vezes em outros vídeos, vou estar sempre falando e dando dicas de segurança para motoristas e passageiros nessa nova jornada de mobilidade por aplicativo. E o que a gente vê a todos os dias, a todos os instantes, quem roda, quem solicita, passa por essas situações, e excesso de passageiros e motoristas irresponsáveis, assim como os passageiros são irresponsáveis, colocando as suas vidas em risco, amontoando o carro com 5, 6 pessoas. E é, muitas das vezes não. Em nenhuma circunstância, isso é favorável. A que ponto? E aí eu te pergunto, se acontece um acidente nesse carro e uma dessas vítimas venha a óbito por irresponsável do motorista, que ele é o principal responsável pelas vidas aqui dentro, e o segundo responsável, o solicitante, o terceiro responsável, aqueles que adentraram o veículo junto com essas pessoas, e o quarto, o aplicativo, por não ter um código de segurança, uma conduta de segurança, para que quando você solicitasse esse aplicativo, esse carro, para fazer a tua viagem, tivesse lá um pontinho onde você tivesse que confirmar a quantidade de passageiros que iria embarcar. Passageiros, pessoas, como quiser chamar. Então, isso com certeza mudaria a prática de motorista e passageiros. A gente vê essa conduta inadequada das pessoas. A gente vive no país do jeitinho, acho que por isso essa cultura enraizada de sempre estar querendo levar vantagem. Muitas das vezes é porque a viagem ficou mais cara um pouquinho. Eu sempre falo que os aplicativos, eles são baratos demais e os táxis muito caros. E aí, como você está acostumado a pagar uma viagem de R$ 7, quando você vai pagar 14, porque está no dinâmico, que é o preço que vai auxiliando de acordo com a demanda, aí você acha que essa viagem é cara, solicita um carro para 5, 6 pessoas. Às vezes 4 adultos, 3 crianças, e muitos dizem que uma criança não é vida, é meia vida. Já tive diversas situações. Infelizmente, esse tipo de viagem eu não faço, eu não levo 5 pessoas no meu veículo. O carro só comporta 5 pessoas com o condutor. Agora na pandemia a gente tem a regra que é só 3 pessoas. Em algumas circunstâncias eu até chego a levar 4 pessoas, porque às vezes eu vou pegar uma família, chega lá, tem 4 pessoas, ou seja, o esposo e a esposa e 2 filhos, crianças pequenas. O correto seria cada um solicitar o veículo. Mas às vezes, poxa, já está aqui, não é um risco que está colocando a vida de risco, está assim. A gente está na pandemia e há a possibilidade de alguém ser infectado, né, naquela viagem. Mas a gente tem menos risco, digamos assim. Então, gente, é viável fazer isso? Até que ponto? A gente temos um único bem precioso, é nossas vidas, e a gente não cuidamos dela como deveria cuidar. Parece que você tem várias vidas quando você faz tanta coisa que é fora daquele padrão, é fora do procedimento. Lógico que a gente viver politicamente correto é uma porcaria, né? Vamos lá. Diga-se de passagem que viver tudo ao pé da regra não é tão gostoso, né? Se torna um pouco maçante, um pouco chato, né? E acho que a gente precisa colocar um pouco mais de brilho na vida. E às vezes saindo um pouco da regra, saindo um pouco do trilho, não faz mal a ninguém. E sim serve para a gente refletir de que certas atitudes não é para ser feita, não é para ser tomada. E a gente sabe que nossas atitudes nos prendem às consequências, né? E uma delas é aí, gente. É você sofrer um acidente, é você se machucar, é você levar a vida do outro para o buraco e não ter retorno.
Então, assim, vamos ter consciência, vamos ter empatia. R$ 10, R$ 5 a mais em uma viagem, ou R$ 20 que vai custar uma viagem que você vai fazer, solicitar 2 veículos, não vai acabar com a tua vida, não vai te empobrecer e não vai te enriquecer. Entendeu? Assim, consciência. A gente pede tanto em mudança, a gente fala tanto em igualdade social, a gente fala tanto de saúde, cobramos tanto educação, cobramos tantos dos nossos políticos e a gente estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o quê para que o país melhore? Porque tudo precisa melhorar. E tudo melhora quando a gente muda os nossos hábitos. Quando a gente começa a fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que não vai atrapalhar a vida de ninguém, aquilo que não vai danificar ou infringir alguma conduta. Então, isso é fazer o certo, é fazer o bem, porque quando você faz o bem para alguém, você está fazendo o bem para você também. E partindo desse princípio, fazer o bem sem olhar quem. Então, assim, eu sei que às vezes o motorista está aqui em situação delicada, passando por situações financeiras, assim como vocês também estão do outro lado, passando por uma situação financeira, mas isso não dá o direito de começar a fazer as coisas erradas. Por que nosso país não melhora? Porque temos atitudes erradas, porque acha que a culpa é do político, mas a culpa é nossa, somos nós que colocamos político lá, e nós não administramos aquilo que é nosso. Então a culpa não está na política, a culpa está em nós, porque nós somos política, nós respiramos política. As pessoas falam, não gosto de falar de política. Você fala em política o tempo todo, você fala política no café da manhã, você fala no almoço, você fala no buzu, você fala no trabalho. Todas as vezes que você está discutindo ou conversando com alguém, seja ele qualquer o assunto, é política, gente. Tudo que fazemos, respiramos política. Então precisamos mudar a nossa mentalidade. As nossas coisas melhoram quando mudamos a nossa mentalidade. Diz aí Henry Ford, né, que quando a gente muda por dentro, ou quando a gente nos muda, o mundo muda à nossa volta. E isso é verdade. Um dia desse eu fiz um comentário em um vídeo de YouTube falando sobre carros, e eu estava na busca para trocar o meu veículo. E uma das coisas que me deixava intrigado era chegar num carro hoje de 45 mil, de 60 mil, e não ter os 4 vidros elétricos. Tem uma tela aqui de não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que, tem acessório isso. Acessório esses que muitas vezes das pessoas que dirigem não utilizam. Ele fica aqui abandonado, esquecido, porque quase você não utiliza. Enquanto a coisa simples, questão de segurança, questão de saúde, bem-estar, questão de ergonomia, que seria os 4 vidros elétricos, você apertar um botão aqui do lado e fechar todos os vidros. E aí eu fiz um comentário desse lá no cara que fazia os vídeos dos carros, falando das mudanças dos carros populares e tal, os carros a mil, né, que a maioria desses não tem os 4 vidros elétricos. E aí eu peguei e falei por que eles não faziam comentário sobre isso, para que as montadoras melhorassem, para que os consumidores também ficassem atentos nessa questão, que não é justo você pagar um valor que quando você vai ver é irrisório, quando você vai ver o valor que o carro tem um vidro elétrico e outro que não tem. Às vezes é R$ 1.500 a mais, é R$ 1.000 a mais, vale a pena? Por que não pode ter um carro? Por que o carro popular de entrada não pode ter os 4 vidros elétricos? Então assim, aí o cara fala o seguinte, sabe por que você está falando isso? Você está falando isso porque você é um pé parado, que não tem dinheiro para comprar nem esse com os 4 vidros elétricos e nem o outro que não teria. Olha a mentalidade da pessoa. E aí, eu não ia responder nada a ele, mas as pessoas começaram a falar alguma coisa lá no comentário, e aí simplesmente eu disse a ele. É por esse pensamento de pessoas igual a você que o país não muda, que muitas coisas no nosso país não melhora por pessoas pensar igual a você. Mas para o seu governo, eu tenho um carro. E ainda que eu não tivesse, eu estou sinalizando algo que faria o bem de muitas pessoas. Imagine você dirigir e ao desembarcar uma pessoa, um familiar,
você está aqui virando aqui para trás, olhando para frente para tentar suspender o vidro, metendo o braço aqui por trás, eu tenho que parar o veículo para você fechar os vidros. Você está dirigindo, tirando a sua atenção do trânsito, que você pode causar um acidente numa situação dessa. Vocês sabem dessa questão. Eu estou sem um cinto aqui e ele vai fazer esse barulhinho até eu colocar o cinto, né? Eu estou parado, né? Estou gravando aqui, eu estou parado. Então, gente, é justamente isso. Mudança de mentalidade. Então, o que eu digo todos os dias, eu não estou fazendo crítica. Isso é mudança de comportamento, é mudança de mentalidade. É o que a gente precisa, é o que o mundo precisa. É ter mais respeito, começarmos a mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir para com o próximo. É a empatia que a gente não tem. E aí eu vou falar algo da questão da empatia. As pessoas entram no veículo, quer comer aqui dentro, quer deixar tudo bagunçado. Não lembra que em seguida vai vir outra pessoa. As pessoas, o banhista nas praias. Eu venho adotando a medida de não pegar corrida em beira de praia, em local de praia. Por quê? Porque as pessoas estão molhadas e elas não pensam no outro. E a maioria dos carros por aplicativo são carros que os bancos são estafados, não são bancos de couro. Então, gente, falta isso. Empatia, lembrar que vai sair você e vai entrar o próximo. E o próximo quer chegar e encontrar o carro do mesmo jeito que você encontrou. Então, melhor que limpar é não sujar. Mantenha. Por que é tão difícil chegar ao sucesso? Não. Difícil é você se manter depois que você chega lá. Porque você precisa ter excelência, porque você precisa ter eficácia, porque você precisa manter o padrão que você demonstrou, que você apresentou para as pessoas. Então, gente, fica a dica. Vamos ter empatia, vamos ter mudança de mentalidade, vamos tentar ter um mundo melhor. Eu acho que se você fizer a sua parte, eu faço a minha, todos fazemos por todos, e aí com certeza a humanidade vai se tornar melhor. Vamos ter mais saúde, vamos ter menos estresse. Então, gente, colabore, pense no próximo. Toda vez que eu solicitar um veículo que tenha mais pessoas que o Código de Conduta do Trânsito Brasileiro e do aplicativo e que o veículo comporta, chame outro carro, solicite outro veículo, conscientize as pessoas a fazer o certo, a fazer o bem. Fica com Deus, fica na luz, fica na paz. Mano Carvalho, pedindo, solicitando, desejando que os próximos dias, que os próximos anos, as pessoas tenham mais consciência, as pessoas tenham mais tolerância às diversidades.